começará em breve. Imagina que ele vai me falar quando vai começar. Gravando. Começou. Tá ok, gente. Então, eu vou apresentar aqui, supondo que todo mundo tem uma noção básica, mas vou assumir que vocês têm dúvidas também. Então, eu vou tentar ser o mais pedagógico possível que eu consigo fazer em 50 minutos. Então, qualquer dúvida, vocês podem me interromper. A primeira coisa que eu quero deixar claro é o que significa uma representação matricial. Então, para definir isso, eu vou ser bem genérico. Não vou nem falar de teoria de grupos, nem nada. Então, a primeira coisa é esse conceito do que é uma representação matricial. Bom, vejam, imagine que você tem a equação de Schrödinger, né, independente do tempo. Eu vou usar a notação de Braikett para facilitar também, né? Acho que isso todo mundo está acostumado. Então, Hψ igual a Epsi. Não vou nem especificar que a metodônica é esse, deixar de uma forma bem genérica. Tá? E aí eu vou dizer o seguinte, eu quero fazer teoria de perturbação, eu quero trabalhar com esse hamiltoniano, e vamos fazer assim, ó, o hamiltoniano eu vou pôr um chapéu em cima para lembrar que ele é um operador. Né? E eu quero trabalhar esse hamiltoniano numa representação matricial. Então eu quero pegar essa minha função de onda e expandir numa base, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou definir uma base. Deixa eu voltar atrás aqui na definição antes. Vamos chamar esse H, né, de um H0 mais uma perturbação, que eu vou chamar de H1. E aí sim eu vou definir a minha base como sendo as autofunções de H0. A minha base vai ser tal que ela diagonaliza H0. Eu vou chamar essa base de N. Ela tem um autoestado em N0, esse zero para lembrar que é do H0, e N de novo. Então, esse índice N, ele está, né, indexando os meus estados de base. Ok? Esse N pode ser discreto, pode ser contínuo, tanto faz. Pode ser o vetor K, que é contínuo, pode ser um número quântico qualquer que é discreto, tanto faz. É um índice que está representando a minha base. Aqui, do jeito que está, é para pensar nisso de forma completamente genérica. Aí eu vou definir a minha expansão. A expansão, eu vou falar o seguinte, eu vou falar que a minha função de onda psi, ela é uma somatória nos índices n, de certos coeficientes Cn e n. Certo? Então, se a minha base é a solução do H0, então ela é uma base completa no espaço de Hilbert definido pelo H0. E o espaço de Hilbert do H0, estou assumindo que é o mesmo espaço de Hilbert de H1, por natureza, senão não poderia nem somar os dois, né? Então, as soluções de H0 são uma base completa. Então, eu posso expandir a minha função de onda numa base qualquer, nessa base aqui em particular. Só lembrando que nessa base, eu estou assumindo que a minha base é ortogonal. Então, um estado N, um estado M e um estado N, eles são ortogonais, ortonormais, né? Tem uma delta MN aqui no produto escalar deles. Agora, essa expansão pode correr sobre toda a base, então eu posso somar para todos os N's, ou eu posso fazer essa expansão num espaço truncado, somar só para alguns N's. Isso é uma escolha minha que depende do problema que eu estou lidando, certo? Então eu posso trabalhar ou somando tudo, ou somando num espaço restrito. Eu vou deixar sem indicar, então a somatória aqui ela vai estar aberta, não estou falando se é restrita ou é infinita, e o que segue não depende disso. Ok? Bom, mas a equação que eu quero resolver é a equação de Schrödinger. Então eu tenho que voltar para essa equação aqui, né? E jogar a minha expansão na equação de Schrödinger. Então vai ficar o quê? Vai ficar... vou fazer direto, tá?
Então, vou substituir lá, vai ficar soma em N, Cn, H, operador H atuando em N, isso vai ser igual a soma em N, Cn, e N. Então, basicamente, substituir a expansão dos dois lados da equação, certo? Bom, o que eu posso fazer aqui agora? Primeiro eu posso substituir o H pela definição dele, H0 mais H1, né? Vamos começar por isso. Então, aqui vai abrir em dois termos, vai ficar soma em N, Cn, H0, N, vamos pôr um parênteses aqui, mais H1, N, igual a soma em N, Cn e N. Beleza. Mas veja, agora eu posso pegar e atuar pela esquerda com um estado M, né? Vou usar um índice de letra diferente para não confundir com a soma. Então, eu vou usar o M aqui. Quando eu atuar com o M, veja que a primeira coisa que tem que anotar aqui é que H0N é igual a EN0 vezes o próprio N. E esse N0 é um escalar, né? Não é um operador mais. Agora ele é um número qualquer. Então, quando eu atuar com o estado M pela esquerda, ele não atua no E0, porque o E0 é um número. Deixou de ser um operador. Os operadores, o único operador aqui agora é o H1. Então, se eu atuar pela esquerda, vai aparecer uma delta MN aqui, entre esses dois caras. Vai aparecer uma delta nesse cara aqui, só que não vai aparecer uma delta neste cara aqui. Porque o H1 eu não falei o que é. Então, essa conta vai ficar já aplicando a delta. Vocês sabem fazer isso, né? Vai ficar... Prestem atenção se eu não estou errando algum índice aí, tá? Vai ficar EM0 CM mais M H1 N, e aqui eu esqueci da soma, soma em N, CM é igual a ECM, já eliminando as somas com a delta. Ok? Agora, esse elemento que está aqui, eu posso chamar de H1MN. Certo? E com isso, a gente fica com uma equação matricial. Só reescrever a versão final aqui antes. Soma em N, H1 MN, CN igual a ECM. Vocês percebem que isso daqui é um produto de uma matriz vezes um vetor? Todo mundo enxerga isso? Né? É o elemento M do produto da matriz pelo vetor. Né? E aqui também mas aqui a matriz é diagonal. A componente M é a matriz diagonal e aqui também. Então, este objeto aqui fica com a cara de uma equação matricial do tipo E10 mais H111. Aí aqui tem H121, H131, H211, E20 mais H221, H231 e assim por diante. Imagina aí que isso depende, obviamente, do tamanho da minha matriz, vezes os coeficientes C1, C2 e assim por diante, igual a energia C1, C2, assim por diante. Certo?
Então, veja que obtive uma representação matricial. Então, essa daqui é a representação matricial do meu hamiltoniano na base de H0, né, na base N. Os autovetores, veja, os autovetores dependem da base. O significado dos autovetores são os coeficientes que multiplicam a minha base. Perdão. Então, o que significam esses autovetores depende do que eu estou escolhendo como base. Se eu estou escolhendo essa base como ondas planas, são os coeficientes que multiplicam as ondas planas. Se eu estou escrevendo essa base como a base de diferenças finitas, os coeficientes são, de fato, representam basicamente a função de onda naquele ponto, né? Se eu estou numa outra base qualquer, vai representar outra coisa. Então, o que os coeficientes representam depende explicitamente da base que eu estou usando. Mas isso daqui é, então, a representação matricial do meu hamiltoniano na base N. Para dar uma cara de teoria de grupos, eu posso dizer que essa matriz aqui é a representação. Para representação, a gente usa a letra D, que vem do alemão para representação, que a Poliana, se quiser me lembrar como é que pronuncia, fique à vontade, mas eu não lembro. Mas eu verifiquei, tá? Tem uma versão da palavra representação em alemão que começa com D. Você lembra? Eu não sei qual que é a palavra agora, eu vou procurar aqui. Mas os alunos me perguntaram uma vez em teoria de grupos, eu fui atrás e tem lá. Representação começa com D. Então, é a representação do operador hamiltoniano na base de H0. Tá? Essa base de H0 tem que dar um nome para ela. Bom, vamos falar na base de H0, eu vou pôr um H0 aqui. Ó. Tá? Então, em teoria de grupos, a gente vai sempre ver uma notação parecida com essa daqui. Então, H aqui é o operador, veja que o operador não era uma matriz, era um operador, certo? Aí eu vou ter a representação matricial desse operador, e aqui em cima eu ponho uma indicação da base. Essa indicação é livre, você dá a letra que você quiser. Eu poderia chamar de 0 só, porque é o H0, eu poderia chamar de N, porque eu indexei os estados com N. É alguma letra, algum símbolo que te lembre qual é a base que você está usando. Tá? Então é isso. Essa aqui é a representação do operador hamiltoniano na base H0. Do mesmo jeito, eu posso construir representação matricial para qualquer operador que eu quiser. Pode ser um operador de rotação, C3, por exemplo, que a gente vai ver. Pode ser um operador espelho, operadores geométricos padrão, né? Pode ser time reversal, pode ser qualquer operador, tá? Então, daqui segue como que surgem as representações matriciais. Tudo bem? Ótimo. Então, fechando essa questão, agora vamos avançar para o grafeno em si, né? Então, no caso do grafeno, veja aqui, eu tenho o grafeno com a rede de Bravais definida. Então, aqui o Brian está chamando a atenção que eu tenho pontos que ele desenhou em preto, pontos que ele desenhou em branco. A diferença entre esses pontos é que são duas subredes, né? Então o grafeno tem duas subredes distintas, e elas são distintas pelo seguinte: a rede de Bravais é aquela que é composta por esses vetores em vermelho. E eu não consigo sair de um átomo preto e chegar num átomo branco usando os vetores A1 e A2. Mas eu consigo sair de um átomo branco e ir para outro átomo branco usando esses vetores, né? Então, é por isso que a gente tem duas subredes, porque os vetores primitivos conectam apenas uma rede e a outra entra como uma base, né? Então, é uma rede triangular com uma base que dá origem a uma rede com cara desagonal. Mas a rede de Bravais aqui é triangular. Bom, quais são as simetrias que a gente tem aqui no grafeno? As operações de simetria do grafeno são as operações do grupo D6H. E esse grupo D6H ele tem bastante operação de simetria, tá? Então, ele vai ter, vou tentar listar todas aqui. Ele vai ter a identidade,
né? O E é a identidade, teoria de grupos. Aí você vai ter, se vocês quiserem me ajudar, vai ter a rotação C6, que é uma rotação de 2π sobre 6, né, que leva esse átomo branco no preto. Veja, apesar do átomo branco e o preto serem diferentes do ponto de vista da rede de Bravais, os dois são átomos de carbono, então eles são idênticos, tá? Então eu tenho uma rotação que leva um átomo de carbono em outro átomo de carbono. Então isso vai ser a rotação C6, e são duas rotações C6, né? Que é a C6 e a inversa. Então são duas rotações C6. Eu vou ter as rotações C3, que leva átomo branco em átomo branco, no próximo átomo branco, e de novo eu tenho duas, a C3 e a inversa dela. C3 é a rotação de 2π sobre 3, né? É sempre 2π sobre o índice. Esse menos 1 aqui eu estou onde eu estou. O que mais que eu tenho? Tem a rotação C2, né? Que é de 180 graus, né? 2π sobre 2, que leva daqui para cá. Essa tem uma só, porque ela é igual à inversa. Então tem uma rotação C2. O que mais que eu tenho? Os espelhos? Tem os espelhos, né? Então, quais são os espelhos? Eu tenho um espelho aqui na vertical, que leva esse átomo nesse, né? Esse espelho a gente pode chamar de mirror X, mas na verdade tem três, né? Você tem o mirror X que está aqui, e você tem um outro espelho que está nesse, que corta as arestas, né? Então, qualquer reta que corta a aresta define um espelho. Então, eu vou ter três espelhos que cortam arestas. Um deles é o mirror X, que leva x em menos x. Então, vamos dar nome para esse conjunto de operações que cortam arestas de mirror X, mas não é só o X, né? É esses outros diagonais aqui também. Então, eu vou chamar lá de 3 mirror X. E eu tenho também o espelho mirror Y, que corta os vértices. Eu vou ter três também. Tenho esse aqui e esses outros inclinados. Mas vou nomear eles por esse mais simples, que é o que leva y em menos y. Então são 3 mirrors y. Eu tenho também um mirror z, um mirror fora do plano. Então, imagina o plano xy, tem um mirror que leva z em menos z. Esse é um só. O que mais que eu tenho? Eu tenho a inversão, né? Inversão leva R menos R, então leva esse cara aqui e esse aqui. Pensem na origem, ó, Brian, para você consertar. Coloca a origem do sistema de coordenadas no centro aqui, ó. Porque senão a inversão fica meio confusa nessa figura. Então, vou colocar aqui, tem a inversão, que é o I. Tem mais coisa? Acho que tem aquelas rotações impróprias, né? Tem rotações próprias ainda. Tem rotações aqui, ó. Tem uma rotação em torno do eixo Y. Não é verdade. Tá? Essa rotação aqui, assim como o mirror, essa rotação leva esse átomo nesse. Só que é uma rotação, não é um espelho, então não é a mesma coisa. Né? A rotação, ela leva z em menos z, o espelho não leva. Tem uma diferença na direção z. Então, eu tenho uma rotação C2, que eu vou chamar de C2x, são 3 também, e tenho 3 C2y. Aí aqui já fica implícito que essas operações que eu não coloquei direção são rotações em torno do eixo z. Essa aqui é uma rotação em torno do eixo x e em torno do eixo y. Né? E tem mais? Aí vocês falaram, né? Tem as rotações impróprias, né? A rotação imprópria é uma combinação das rotações com o mirror z, roda e reflete. Né? Então vão ser duas rotações S6, duas S3. E a princípio eu teria uma S2, mas o S2 é a inversão. Tá, é a mesma coisa. E aqui agora eu acho que fechou, né? Essas são as operações de simetria do
D6H. Ok? Bom, além disso, tem também a simetria de time reversal, né? A gente costuma usar uma letra, um T torto, para definir ele, né? E também tem a simetria de translação. São as translações de bloco. Ok? Então, beleza. Isso é o grafeno. Essas são todas as simetrias que o grafeno tem. A rede exata do grafeno vai satisfazer todas essas simetrias. Tá, como é que eu uso isso agora? Bom, eu tenho essas simetrias são operações abstratas e eu tenho que dar agora uma representação concreta para elas. Então, para fazer uma representação concreta, eu preciso definir uma função de base e montar uma representação matricial para esses operadores. Então, agora tudo isso aqui são operadores. Eu tenho que achar uma representação matricial para esses operadores. Eu preciso trabalhar com todos esses operadores? Não, de cara não. Basta eu trabalhar com os geradores. Tá? Os geradores é o conjunto mínimo de operadores que constroem todos os outros. Né? Se você fizer, por exemplo, C6 vezes mirror Z, dá o S6. Então, eu não preciso usar o S6. Se eu tenho uma representação do C6 e do mirror Z, o produto dela já me dá o S6. Então, ela é redundante. Então, para você evitar a redundância, você trabalha só com os geradores do grupo. Eu não vou especificar aqui quem são os geradores, porque, bom, primeiro eu não lembro quais são, e tem mais de uma escolha, e a gente não vai precisar agora, tá? Bom, o que a gente precisa agora é definir qual é a base, né? Então, como que a gente define a nossa função de base de interesse? Bom, aí depende realmente de qual é o nosso objetivo. A gente quer descrever a física do grafeno, então eu quero descrever os autoestados de baixa energia, né? E eu sei que os autoestados de baixa energia, eles estão concentrados nos pontos K ou nos pontos K' do grafeno, né? Então, se eu fizesse um gráfico aí da energia como função, um gráfico 3D, né? Como função de Kx e de Ky do grafeno, em algum lugar aqui eu teria o ponto Kzão e eu teria uma banda aproximadamente parabólica não, cônica, né? Em torno desse cara aqui. E em torno do K' eu teria a mesma coisa. Em algum lugar aqui eu teria o K' e eu teria uma banda cônica aqui em torno do K'. Então, para todo ponto K e K' do grafeno, a gente tem uma estrutura de bandas cônica próxima do nível de Fermi, né? Eu vou colocar a energia de Fermi em zero, tá? Para facilitar a vida. Então, eu quero descrever como que é a solução no ponto Kzão do grafeno. Então, vamos pegar o ponto Kzão como nossa referência. Tá? Eu quero descrever ali. Então, o que eu sei? Né? Eu tenho informação que ou veio do experimento, ou veio da DFT. Eu sei que no meu cone de Dirac, né, lá na região de interesse do grafeno, as funções de onda são dadas por orbitais PZ, centrado em cada um dos átomos da minha rede. Né? Agora, esses orbitais PZs, eles têm que satisfazer as minhas simetrias aqui. Né? Então, o que eu posso fazer? Tem duas construções que funcionam para o grafeno, que são baseados num conceito que está lá no Fásio, que é o gerador de funções de base. Tá? Então, o gerador de função de base, a ideia dele é que você tem que conhecer um pouco do que você quer construir,
e conhecendo um pouco, você consegue montar a base que você está interessado. Tá? Então, quem quiser dar uma olhada, o que está por trás do que eu vou fazer aqui é esse conceito do gerador de funções de base. Mas eu vou fazer de uma forma mais simples. Tá? Voltar para outra figura do Brian aqui. Veja, o teorema de Bloch ele fala para a gente como que a função de onda tem que se transformar perante translações. Né? Então, a gente sabe que a função de onda de R mais A, onde A é um vetor A1 ou A2 da rede direta, uma translação de Bloch, tem que retornar uma exponencial de I. Como eu estou falando do ponto casão, eu vou especificar aqui que eu estou falando do casão, tá? Ponto casão do grafeno. Então, vai ser uma fase que depende de casão escalar A, seja ele A1 ou A2. Ok? Bom, então veja, a ideia que eu vou fazer aqui, eu vou basicamente usar a ideia do gerador de funções de base, só que lá no fásio, isso aqui está aplicado para grupos pontuais. Então o fásio vai usar a rotação C3, a inversão e tal. Ele não vai usar a translação de Bloch para trabalhar com o gerador de funções de base. Tá? Então eu vou aplicar exatamente a ideia do gerador de funções de base, só que usando as translações como minha operação, ao invés de usar as rotações. Tá? Por quê? Porque é mais fácil, né? A translação de Bloch, todo mundo lembra, todo mundo sabe que é isso daqui. Bom, então eu pego e vou definir aqui, vou desenhar aqui o meu grafeno. Vai ficar um pouco torto, mas tá bom. E aqui eu tenho os átomos, está invertido com relação ao do Brian, deixa eu pôr igual. Tem os átomos brancos e os átomos pretos. Aí, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que eu coloco um orbital PZ nesse átomo aqui. Vou iniciar aqui, vou escolher esse átomo para começar. Tá? Esse orbital PZ, eu vou colocar ele aqui, ó. Vamos pôr assim, o orbital PZ ele tem essa cara assim, né? Perdão, vou desenhar um pouquinho maior. Então imagina que ele está saindo do plano, tá? É um PZ. Então, esse aqui é o orbital PZ. Então ele está fora do plano. Né? Agora, quando eu saio desse átomo e translado para cá, eu estou andando pelo vetor A1. Esse vetor A1 tem que satisfazer essa regra aqui. Então, a função de onda neste sítio tem que ser a função de onda neste sítio vezes a fase de Bloch EIK-A1. Aí vocês confiam em mim ou conversam com o Brian, que isso daqui vai dar, então, o operador PZ, né, vezes uma fase E e θ, onde esse θ é 2π sobre 3. Esse 2π sobre 3 vem desse produto escalar aqui do K com A1. Aqui na TCC do Brian tem a expressão do ponto K, e tem a expressão do A1 e do A2 aqui em cima. Então é só pegar e fazer o produto. Trivial, tá? Produtozinho simples. Agora, quando eu saio desse átomo e venho para esse, aí eu estou andando de A2. E aí esse produto escalar vai dar um resultado diferente. Vai dar o PZ exponencial de menos Iθ. Ok? Bom, então isso daqui a gente constitui o que eu chamo da minha primeira função de base. Então a função de base que é composta por esses átomos azuis, eu vou desenhar como sendo esse triângulo aqui, vai ser a função de base que eu vou chamar de A. Ok? Vou colocar esse A. Bem. Bom, deixa aí. Então vai ser a minha função de base A. Vou fazer assim, ó. A igual, é isso aí. Agora, a minha função de onda, que corresponde aos átomos da rede B, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar construir uma nova função de onda, porque, veja, com a translação eu parei aqui, né? Eu nunca consigo transladar da rede A para a rede B.
Então, a minha função de base acabou, é essa daqui. Essa é a função de base da rede A. Agora, se eu quiser a função de base da rede B, eu vou pegar e vou começar desse átomo agora. Tá? Só que aí eu vou fazer um truque. Eu vou pegar, vou falar que isso aqui é o orbital PZ também. E eu vou multiplicar ele para uma fase já. Vou colocar uma fase I aqui. Então, é o PZ vezes a fase I. Por que eu vou colocar essa fase I? Não tem a menor razão, nenhum motivo óbvio pelo qual eu estou colocando. Eu simplesmente estou adiantando que, para que o hamiltoniano fique com a cara de signo escalar P bonitinha, eu tenho que colocar essa fase I aqui. Se eu não colocar, o hamiltoniano vai estar correto, mas não vai ter a cara que a gente quer, porque toda representação ela é definida pela base. Então, se eu mudo uma fase na base, eu mudo a representação. Então, essa fase aqui é para que fique com a cara que eu quero. Tá? Bom, aí mesma coisa, eu saio desse átomo, venho para cá, então aqui eu estou andando de menos A2, certo? Então se eu ando de menos A2, eu vou ganhar uma fase, e aqui vai ficar o meu orbital PZ, vezes a fase I, que já estava, vezes uma fase E, aí θ, o mesmo θ. E aqui embaixo vai ficar o orbital PZ, o mesmo I que já estava lá, fase de menos Iθ. E esse conjunto aqui vai ser a minha outra função de base. Essa aqui é a minha função de base B. Aqui eu desenhei numa célula do grafeno só, mas ela se estende, né, para todas as outras células se eu continuar aplicando as operações de translação. Ok? Tá. Então, vocês têm que enxergar aqui, ó, que é como se fosse isso daqui. Estou dizendo que o meu ket A é basicamente um ket PZ, né, centrado nesta posição. Tem que dar nome aqui para essas coisas, né? Vamos chamar isso aqui de átomo 1, átomo 2, ou vamos na ordem aqui. Átomo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso daqui é um átomo, é um PZ, vamos chamar de Z1, tá? Mais um E a menos Iθ, Z3, onde Z3 e 1 é simplesmente um orbital PZ centrado naquela posição, mais um E a Iθ, Z5, isso aqui para a primeira célula unitária. E eu tenho que continuar essa brincadeira para outras células unitárias, né? Então a gente vai e segue mais reticências aqui. Para mim basta falar da célula unitária, mas, né, lembre-se que tem mais termos aqui porque são todos os átomos da rede. E na minha rede B, aqui vai ser então I Z4 mais I E a menos Iθ, Z2 mais E a Iθ, Z6 mais reticências. Tá ok? Então essas daqui são as minhas funções de base. Não é a expansão, hein? Isso aqui são as funções de base. Tá ok? Não é a expansão. A minha expansão vai ser que o meu psi é um coeficiente CA vezes a função de base A mais um coeficiente CB vezes a função de base B. Sacaram? Então agora o hamiltoniano que eu quero escrever vai estar nessa base. Então eu quero achar a representação do meu hamiltoniano tal que
ele vai ser um objeto calculado nessa base. Então, vamos dizer assim, A, B, A, B, certo? Aí eu preciso descobrir o que entra aqui. E esse hamiltoniano, ele satisfaz uma equação de Schrödinger, que é A, CA, CB, igual a E, CA, CB. Certo? Então, a dúvida agora é quem é esse hamiltoniano. Tá ok? Bom, como é que a gente calcula esse hamiltoniano agora? Para calcular esse hamiltoniano, a gente tem duas abordagens, né? Vou deixar em vermelho aqui mesmo. Para responder essa pergunta, a gente pode usar o método dos invariantes ou o método KP. Tá certo? Pessoal, dá uma pausa aqui, vocês devem estar cansados. Alguma dúvida? Estou indo muito básico ou espero que esteja ajudando um pouquinho. Está ok. Tá. Beleza, então aqui a gente pode fazer, tem as duas abordagens, né? Ou invariantes ou KP. O que a gente pode... Bom, agora, mas para usar os dois métodos, tanto faz se é invariantes ou KP, a gente tem que ter uma noção de teoria de grupos, né? Essa noção a gente pode simplesmente analisar através... Bom, o que esses operadores aqui fazem nessas duas funções de onda da rede A e da rede B. Então tem várias possibilidades. Agora, e aí sim a gente tem que começar a discutir agora quais operadores que a gente vai usar. Então, aí aqui acontece o seguinte, veja. Se eu pegar o conjunto completo de autoestados, então, para cada ponto K ou ponto K' da minha rede, onde que está a minha figurinha? Aqui, perdão. Então, se eu pegar o ponto K da minha rede recíproca e procurar todos os autoestados, todas as soluções do hamiltoniano no ponto K, vai ter essas duas aqui, são soluções do ponto K, mas não tem infinitas outras. Eu estou truncando nessas duas porque eu estou interessado no cone de Dirac, mas a princípio tem infinitas outras. Esse conjunto completo de operações, eles satisfazem, né, constroem um espaço de Hilbert completo. Mas uma vez que eu estou me restringindo a um subconjunto, eu estou trabalhando num subespaço. Então, ao trabalhar num subespaço, eu tenho limitações, né? Em particular, os subespaços são tais que nem todas essas operações de simetria vão ser compatíveis com esse subespaço que eu estou escolhendo. Então, tipicamente, a gente vai trabalhar com as operações de simetria que mantêm um subespaço que eu estou interessado invariante. Aí tem um truque, tá? O truque é o seguinte: eu olho para o meu espaço recíproco e procuro, nestas operações de simetria, quais são aquelas que mantêm o ponto onde eu estou fazendo a expansão invariante. Então, vamos olhar uma por uma para deixar isso bem claro. Eu vou marcar em verde as operações de simetria que mantêm o ponto K invariante. Só para... quando você fala assim que você está expandindo num conjunto restrito, você tá falando dos orbitais PZ, né? Dos orbitais PZ que satisfazem esses conjuntos de fase. Certo. Porque eu poderia, se eu trocar o θ por menos θ, aí eu tenho um outro conjunto de funções de base que são de K'. Não, sim, eu entendo. Mas eu achei que você estava falando de coisas como incluir outros orbitais, por exemplo. Sim, poderia incluir outros orbitais também. É isso mesmo. Então, Então, vamos lá. Vamos olhar quais operações de simetria mantêm o ponto K invariante. A identidade não faz nada. Então, obviamente, a identidade pertence ao grupo que mantém o ponto K invariante. A rotação C6 leva K em K', então não faz parte. A rotação C3 leva
K em K, então faz parte. As duas, inclusive. Ops. A rotação C2 leva K em K', então não faz parte. O mirror X faz parte? Mirror X leva X em menos X. Sim. Sim, faz parte. Né? Alguém levantou a mão? Foi sem querer, foi desligar o fone. Ah, tá. Então, o mirror X leva X em menos X, então ele faz parte. Né? Mirror Y. Mirror Y leva Y em menos Y, então não faz parte. Porque leva K em K'. Não são equivalentes. O mirror Z, bom, leva Z em menos Z, então não faz nada, e então faz parte do conjunto. A inversão leva K em K', então não faz parte. O C2X é uma rotação em torno do eixo X, então leva K em K', não faz parte. O C2Y é uma rotação em torno do eixo Y, então faz parte. O S6 leva K em K' e reflete em Z, então não faz parte. O S3 leva K em K e reflete em Z, então faz parte. As translações não fazem nada no espaço recíproco. Tá? Pode falar. De onde vem os 3 mirror X e os 3 mirror Y? É que não são. É que mirror X é só o nome de um dos representativos, tá? Ok. Cadê a rede direta aqui? Então, imagina um vetor, imagina um mirror. O mirror Y é o mirror que corta o plano XZ, né? Ok. Tá? Então ele reflete em torno desse eixo aqui. Agora, o mirror Y é o camarada que corta o plano XZ. XZ, é. Ok. É a normal do plano XZ, que é a direção Y. Né? Ok. Aqui. Agora pensa num plano que conecta esses dois átomos aqui. Esse plano vai levar, a reflexão vai levar esse átomo nesse. E vai levar esse nesse. E vai manter esses dois invariantes. E o terceiro é um plano que corta esses dois átomos aqui. Mantém esses átomos invariantes e leva esse nesse e esse nesse. Enxergou? Sim. Aí o outro mirror, né, o mirror X, é o plano que corta essas duas arestas, o que corta essas duas arestas e o que corta essas duas arestas. Então, o conjunto mirror X são os planos que cortam os vértices e o mirror Y são os planos que cortam as arestas. Ok. Ok? Obrigado. Tá. Então, a translação de Bloch, ela está definida no espaço real. Eu posso, talvez, pensar que ela também, que no espaço recíproco, ela vai ser uma translação de B1 e B2. Né? E B1 e B2 leva K em K. Também não mistura K com K' por definição. Então, as translações também fazem parte do meu conjunto. Time reversal faz parte? Time reversal leva K em menos K. Tá? Imagina o K como sendo a velocidade, momento. Então, pensa nele como sendo velocidade, grosseiramente. Então, a velocidade é ΔX por ΔT. Time reversal leva ΔT em menos ΔT. Então, leva velocidade em menos velocidade, portanto, leva K em menos K. Tá? Essa é a maneira pictórica de imaginar. Na quântica, isso não é 100% correto, tem que fazer uma análise da equação de Schrödinger, mas a ideia pictórica é essa, leva K em menos K. Tá? Também faz uma bagunça com spin, mas aqui não tem spin, então a gente pode pular essa discussão por um tempo. Então, o time reversal leva K em K'. Então, o time reversal não faz parte do meu conjunto de simetria. Mas, temos uma simetria escondida. A simetria escondida aqui é a simetria de time reversal vezes inversão. Por quê? Porque time reversal leva K em K' e a inversão leva K' de volta para cá.
Então, essa operação de simetria pertence ao meu conjunto. Time reversal sozinho não pertence, inversão sozinho não pertence, mas o produto deles pertence. Tá? Isso é importante de notar, porque a gente tem que considerar aqui todas as operações de simetria possíveis. É possível também fazer, por exemplo, você faz o time reversal que leva, por exemplo, K em K', certo? E aí multiplicar pelo mirror X? Pode ser também, pode ser. Que aí dá K de novo, né? Isso, pode ser. Mas elas vão ser equivalentes. Tá? É aquela Como brincadeira assim? sempre. Equivalentes como assim? Vão ser redundantes. Não precisa considerar. Tudo bem. Não, sim, tudo bem. Mas poderia considerar qualquer uma das duas. Qualquer uma, Certo. Time reversal mais uma que mistura K com K'. Uhum. Tá? Ok. Bom, tudo bem? Então, esse conjunto aqui vai definir o grupo que mantém o meu ponto K invariante. Então, a gente vai chamar isso de grupo do ponto K. Esse grupo vai ser o D3H, que é o grupo dos pontos das simetrias que ficou marcado em verde lá. Alguém decora aí para a gente anotar aqui? Identidade. 2C3, 3 mirror X, mirror Z. 2C3, 3 mirror X, né? Isso. Mirror Z. O que mais? Esqueci, tentei lembrar aqui, mas não consegui. Vamos ficar faltando. 3C2Y e 2S3. Dois S3. Esse é o D3H. E aqui a gente tem que somar ainda as translações, né, de AI, de Bloch, mais o produto de time reversal vezes inversão. Tá? Bom, aqui agora a gente tem que se perguntar quais são os geradores do D3H, porque são muitas operações ainda. Então, do D3H, basta a gente olhar para os chamados geradores. Quem são os geradores do D3H? A gente pode considerar como sendo o C3, um do C3, qualquer um deles. Um mirror X, pode ser qualquer um dos 3 mirror X. Então, a gente pega o mais simples, que é o mirror X mesmo, e o mirror Z. Por que esses caras são geradores? Porque C3 vezes mirror Z dá o S3. Que mais? Mirror X vezes mirror Z dá o C2Y. Né? C3 ao quadrado dá a inversa do C3. C3 vezes mirror X vai formar os outros 2 mirror X que estão faltando. E assim por diante. Então, todas as operações que não estão aqui são compostas de combinações dessas daqui. Então, para nós trabalharmos, basta a gente considerar estas daqui. Só que a translação a gente já usou na construção da base, não vamos usar mais. Tá? O mirror Z, ele é trivial, porque a direção Z do grafeno não tem nada de interessante, a não ser que a gente coloque spin. Se colocar spin, vai ter coisa interessante. Mas sem spin, a direção mirror Z ela não tem muita coisa legal, porque é tudo orbital PZ. Se eu tivesse uma mistura de orbitais PZ com S, com D, tarará, aí eu teria algo interessante. Mas como é tudo PZ, são todos iguais, a direção Z fica trivial. Então o mirror Z não vai me trazer nada de interessante aqui, ele está redundante aqui na minha base. Então não é importante. E time reversal vezes inversão não é tão óbvio, mas ela não vai ser importante. Só vai ser importante se a gente colocar spin.
Então, na prática, vai bastar a gente trabalhar com a operação C3 e com a mirror X. Tá? Bom, aí a gente tem que procurar quais são as representações matriciais do C3 e do mirror X. Tudo bem? Então, o que o C3 faz? A gente tem que olhar aqui na base A, o que o C3 faz na base A. O C3 vai levar o átomo 1 no 3 e o 3 no 5. Então, ele leva a base A na própria base A. Só que ele troca as fases de lugar, né? Porque essa fase I θ vem para cá, a fase 0 vem para cá, e a fase menos I θ vai para lá. Então, o C3 atuando no meu estado A, ele dá o E a I θ vezes o próprio A. Eu vou deixar isso para vocês verificarem, mas se vocês atuarem o C3 em A, dá E a I θ vezes o próprio A. E se vocês aplicarem o C3 no B, vai dar E a menos I θ vezes o próprio B. Destas operações aqui, já sai automático para mim que a matriz de representação no ponto K, vou usar o K para definir as funções que eu estou usando, da operação C3 é uma matriz diagonal E a I θ e a menos I θ. 0, 0. Tá? Aí eu tenho que fazer a mesma coisa na minha representação para o mirror X, né? Então, o mirror X leva X em menos X. Então, veja que ele vai levar a rede A em rede B. Né? É mais fácil olhar para esses dois átomos aqui. Ó. Então, se eu atuar o mirror X no A, ele leva esse orbital PZ aqui, que é equivalente a menos I vezes a rede B. Então, eu vou deixar também de tarefa para vocês mostrar aqui o... Deixa eu pôr em preto para ficar organizado. Mirror X atuando em A dá menos I vezes o B e o mirror X atuando em B dá mais I vezes o A. Disso a gente tira a matriz de representação nessa base K do mirror X, que vai ser 0 menos I e 0. Tá? Aqui vai ficar... Vocês leem, conversem com o Brian depois, que ele já fez essa conta em detalhes. Mas essas vão ser as matrizes de representação. Ok? Bom... Eu só acho que o sinal do I tá trocado, não tá? Acho que não. Acho que não. Porque se eu atuar... Ah, não, tá certo, tá Tá certo. certo, né? É confuso, né? Tem que preencher por coluna que você preenche. Tá? Bom, depois vocês verifiquem aí. Então, eu tenho essas representações. O que eu faço com elas agora? Vamos fazer aqui de uma maneira mais parecida com o KP agora. Então, eu não vou fazer uma introdução ao KP. Não, deixa eu pensar o que eu faço. KP ou invariantes? O que vocês acham? Para fechar aqui a discussão. Quem já conhece? Já que tá usando matriz, é melhor em variantes. Porque Melhor o KP seguir. vai para os operadores. Aham. Porque para KP eu tenho que introduzir o muito no KP, tem gente que não está por dentro, aí fica meio complicado, né? É melhor seguir com invariantes e depois a gente faz com KP. Certo. Então, para fazer por invariantes, a gente precisa também... Então, essas aqui são as matrizes de representação. Vamos mudar o nome aqui, só para não ficar confuso. Eu vou chamar de representação psi. Tá? A representação psi é a representação no espaço de Hilbert. Então, psi para lembrar espaço de Hilbert. Tá? Eu preciso também das representações no espaço R. Onde o meu R vai ser só XY. Tá? Meu vetor XY.
Bom, aí é fácil, né? Como que é a matriz de representação no espaço R do C3? A matriz de representação do C3 no espaço R é a matriz de rotação, né? Então vai ser cosseno θ menos seno θ, cosseno θ, onde o θ é 2π sobre 3. E a matriz de representação do mirror x é a matriz que leva x em menos x e não faz nada em y. Então é menos 1, 1. Certo? Então, cuidado, as 4 matrizes são matrizes 2 por 2, mas essa daqui atua no espaço de Hilbert. Então, ela é uma matriz da expansão do meu hamiltoniano, que atua nas funções de onda. E essa daqui são matrizes que atuam nas coordenadas x e y. Então, são duas representações diferentes. Vou colocar assim para ficar mais parecida com R, né? Tá ok? Bom, tenho as matrizes. O que eu quero agora? O que eu vou fazer com essas matrizes? Então, agora eu vou usar o método dos invariantes. O método dos invariantes, ele basicamente é uma consequência de que o meu hamiltoniano tem que ser invariante no grupo. Tá? O que quer dizer que o hamiltoniano tem que ser invariante no grupo? Quer dizer que se eu aplicar alguma das operações de simetria no grupo, ele tem que se manter invariante. Agora, aqui, a gente tem que tomar cuidado que esse meu hamiltoniano, a representação matricial desse meu hamiltoniano, ela é uma função de K. Então, a gente tem dois espaços aqui. O K se transforma do mesmo jeito que o espaço R. Então, aqui eu posso falar de espaço R ou posso falar de espaço K. Tanto faz, tá? Os dois, perante essas operações, o espaço R e o espaço K se transformam do mesmo jeito. É a mesma matriz de representação. A única matriz de representação que não é igual para o R e para o K é a time reversal. Porque time reversal não faz nada em R, mas troca o sinal de K. Tá? Fora isso, as matrizes de representação do espaço R são iguais às do espaço K. Agora, aqui, na minha expansão do hamiltoniano, a representação do espaço de Hilbert ela é uma representação numa expansão vetorial, enquanto que o K é tratado como uma coordenada. Então, a maneira com que eu atuo com essas operações em cada um desses espaços é diferente. Quando eu faço uma expansão numa base, né, uma consequência é que eu tenho que atuar com as operações C3 e mirror como se fossem transformações de semelhança no meu operador hamiltoniano. Enquanto que no espaço K, eu vou trabalhar como rotações do meu vetor K. Então, eles entram nas operações de forma distintas. Então, aí eu tenho a minha equação de Schrödinger, H. Aqui, a princípio, são os coeficientes Cs, né? Vamos chamar de C, vai? Só para não confundir. Igual a energia vezes os coeficientes Cs. Bom, C vai confundir demais, né? Vamos deixar psi mesmo, mas qualquer coisa que eu colocar aqui vai ficar confuso. Então, esses vetores aqui, lembrando que são os coeficientes Cs da minha base. Acho que se eu colocar aqui na frente, fica um pouco melhor, né? Tá? São os coeficientes lá da minha base. Então, eu quero agora atuar com C3 não, vamos definir que meu grupo tem como operações, vamos chamar a operação genérica de R não, vamos chamar de G, vai. Então, as minhas operações G vão ser aí o C3 e o mirror X.
E aí eu vou fazer o seguinte, quando eu estiver usando as representações do espaço de Hilbert, eu vou usar a letra Gzão. Quando eu estiver atuando no espaço K ou no espaço R, eu vou usar o Gzinho, tá? Só para distinguir. Acho que o Brian fez isso, não sei se foi o Brian que usou essas letras. Na minha cabeça tá essas letras agora, mas não lembro se é do texto do Brian ou algum outro texto. É seu, Brian? Você que usou essas letras, não? Perdão, essa última parte eu não ouvi. Bom, tudo bem. Vamos acelerar, senão vai demorar muito aqui. Então, a transformação de semelhança do hamiltoniano é basicamente você... O que eu quero aqui é que o hamiltoniano seja invariante, né? Então, a atuação da invariância, ela é assim. G atuando em H, e as coordenadas de H, eu vou girar e eu giro com a inversa, em K, vezes G menos 1, G psi, é igual a energia vezes G psi, tá? Isso. E eu quero que esse meu... Bom, aqui eu basicamente, o que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei uma identidade aqui. Aqui ficou meio confuso, né? Eu coloquei uma identidade aqui. Ficou muito confuso desse jeito. Esquece isso. Depois eu faço melhor essa parte. Mas, basicamente, o que eu quero aqui eu quero que o meu hamiltoniano comute com as operações de simetria. E, bom, aqui eu acho que o Brian consegue explicar isso melhor do que eu, porque ele está mais fresco na cabeça dele essa dedução. Mas eu vou fazer, eu vou pular uma parte para a gente acelerar aqui, depois o Brian pode tentar explicar melhor para vocês. Que isso daqui, no final, vai ler assim, a operação G atuando em H, G menos 1 de K, Gzão menos 1 é igual a H de K. Então, isso daqui é o método dos invariantes. Tá? Essa é a expressão final do método dos invariantes. Basicamente, estou dizendo que o meu hamiltoniano rodado de G tem que ser igual ao meu hamiltoniano original. Só que essa rotação ela é feita por essa transformação de semelhança, que é o G(G-1), é a transformação de semelhança, e no argumento aqui, a gente atua com a outra representação, só que atua com a inversa dela. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar essas matrizes todas que estão aqui e procurar quem é a forma do meu hamiltoniano que satisfaz essas operações. Tá? Para isso, a gente faz o seguinte. Eu pego o meu hamiltoniano e escrevo ele como sendo um H0 mais um H... Vou fazer assim, 10 kx mais H01 ky. 0 quer dizer que não depende de K. 0 quer dizer que é potência 1 em Kx, 01 potência 1 em Ky e potência 0 em Kx. É uma notação que a gente costuma usar. Eu poderia carregar aqui os termos de segunda ordem em K, mas eu não preciso. Bom, agora o resto da conta que segue é trabalho braçal, de você pegar esse hamiltoniano, por exemplo, o H0, e escrever ele como sendo uma matriz genérica, A, B, C, D, jogar ele nessa expressão e calcular o produto das matrizes e encontrar um sistema de equações que vai te dar alguma coisa. Se você seguir essa conta, você vai descobrir que esse hamiltoniano aqui, ele é A00A. Tá? Você vai descobrir que o B e o C são 0 e que o A é igual ao D. Tá? Para isso, tem que jogar as matrizes ali, fazer os produtos, igualar os dois lados e encontrar uma solução. Depois, eu faço a mesma coisa para esse par aqui. Ó.
esse par eu não posso trabalhar separado. Veja, a gente imagina que o Kx e o Ky são variáveis independentes, são variáveis livres, né? Então, essa comutação tem que valer para todo Kx e Ky. Tá? Então, eu posso fazer para o H0 separado, mas eu não posso fazer para Kx e Ky separados, porque tem operações de simetria, o C3 mistura Kx com Ky. Então, esses daqui eu não posso trabalhar separado. Então, neste caso aqui, eu tenho que pegar e escrever o H10 como sendo ABCD e escrever o H01 como sendo EFGH e sair atuando. Tacar as matrizes que atuam aqui, fazer a rotação no espaço K, é um trabalho infernal e, bom, você faz essa conta e você vai descobrir que esse hamiltoniano, no final, vai ser A vezes a identidade, né, que veio daqui, mais um B sigma escalar K. Onde o sigma X é a matriz de Pauli 0,1,10 e o sigma Y é a matriz de Pauli, certo? Aí daqui a gente faz o seguinte, na minha escolha, para K igual a zero, eu quero que a energia seja zero. Então, o A é zero, na minha escolha aqui. E aí eu identifico o B como sendo o que o pessoal chama de H/VF na literatura. E com isso a gente tem que o hamiltoniano é H/VF sigma escalar K. Ele é 2 por 2 porque a minha base, porque eu tinha duas funções de base. Bom, o que eu omitive aqui? Eu omitive a parte dura, que é tacar esse cara aqui, tacar as matrizes e fazer essas contas. Essas contas estão abertas na TCC do Alan. Tem alguns erros lá, mas está aberto lá. Então, eu gosto dos erros, porque isso implica que para entender você tem que procurar os erros, né? E consertá-los. O João Vitor está fazendo isso, está consertando os erros, o Brian também já consertou tudo. Então, a TCC do Brian vai ter isso também, um pouco mais curto do que o Alan, um outro enfoque, mas vai ter essa discussão toda lá para chegar nesse hamiltoniano. Para não ter que ficar fazendo esse trabalho braçal de calcular essas matrizes automaticamente, você pode fazer tudo isso, toda essa conta, você pode fazer no Python usando o pacote QSim. Antes de fazer isso no Python, eu tinha o meu próprio código que fazia isso no Matemática. Mas era um código bastante feio e eu tinha que manipular ele manualmente o tempo inteiro, porque não estava totalmente automatizado. Agora, no pacote QSim, está tudo automatizado, é tudo muito fácil de implementar. Tá? Então, é uma técnica bem fácil e ele já te retorna esse hamiltoniano. Ele retorna assim, né? Ele retorna A vezes a identidade mais B vezes umas matrizes. Né? Aí você tem que interpretar o que cada coeficiente significa. Mas é isso. Tá ok? Bom, acho que eu vou parar por aqui, 16h20 já, né? 18h20 já. Essa é a ideia do método dos invariantes. Agora, para vocês entenderem mesmo, vocês têm que pôr a mão na massa e fazerem as contas. Mas a parte que seria mais estrutural, assim, de teoria de grupos, eu acho que foi a parte que eu passei com mais calma aqui. Como é que você identifica o seu grupo, como é que você encontra as matrizes de representação, essa é a parte que eu queria chamar a atenção mais hoje. Depois a parte de pôr a mão na massa e fazer a conta mesmo, cada um põe a mão na massa e faz a conta para entender. Tá? Esse cálculo aqui do grafeno, por mais chato que seja fazer essas multiplicações todas aqui e tal, o Alan fez na mão, o Brian fez na mão e o Renan fez na mão. Então, a mensagem dá para fazer na mão. Tá? É 2 por 2, é fácil. Então, todo mundo fez na mão uma vez e depois fez no QSim para aprender a usar o QSim. Tá? Então, quem quiser aprender para valer, faz uma vez na mão esse bando de produtos de matrizes aqui e descobre que esses coeficientes são zero e tal. Tá? E depois aprende a fazer a mesma coisa no QSim.
Para outros casos, né, o João Vitor vai trabalhar com hamiltonianos 14 por 14. Aí eu não espero que ele saia fazendo multiplicação de matrizes 14 por 14 a rodo para lá e para cá. Então aí tem que usar o QSIM, né? É mais fácil. Então tem que aprender a usar o QSIM para isso ficar claro. O Augusto e a Poliana estão trabalhando com hamiltoniano 16 por 16. Então 14 por 14 do João Vitor não é o maior. Tem situações piores. Tá ok? Dúvidas, gente? Hein, Gerson, só para complementar, que na minha tese eu tinha feito um procedimento quase que similar, só que para a rede PVC, que é quadrada, né? E lá eu mostro também como que faz para incluir, né? O spin órbita, né? Ótimo, verdade. Se tiver interesse, dá uma olhada, né? Sim, tem a tese do Augusto. Em alguns dos, acho que no SciRap nosso tem um pouquinho de detalhes, né? No PRP acho que tem menos detalhes. Mas tem coisas nos textos também. Mas acho que a TCC do Alan, a tese de doutorado do Augusto, a dissertação de mestrado do Ramon, todas elas têm conteúdo relacionado a isso que podem ajudar a compreender os detalhes que estão aqui por trás. E a TCC do Brian, em breve, vai ter tudo isso também. Tá ok? Beleza, gente. Então é isso. Aí o que a gente pode fazer é o seguinte, ficou faltando aqui fazer a mesma brincadeira via método KP. Né? Podemos combinar, Brian, você poderia falar na semana que vem sobre como fazer isso pelo KP? Posso, mas eu acho que vai ser um pouco rápido. Eu acho também. Eu já passei toda a base aqui, você usa os resultados que eu já apresentei, aí você só vai apresentar o hamiltoniano KP, né, o H0 e o K escalar P, e aí calcular os elementos de matriz e usar as operações para mostrar que o H0 é diagonal, basta usar o, sei lá, seu mirror ou C3, né, que você usa para mostrar que aqui é diagonal, e mesma coisa para mostrar que o coeficiente aqui do H10 e do H01 são os mesmos. Aquela continha que você fez, está na dissertação já, né? Está na TCC já. Só mostra isso, fala um pouquinho do KP e mostra essa abordagem do K escalar P para ficar claro. A única coisa que você podia, assim, não para que fique mais demorado, mas só para que fique mais claro, demonstrar o hamiltoniano KP também. Tá? Começar do H com o psi e usar o teorema de Bloch para escrever o H para o U, para fazer aparecer o K escalar P, e aí sim calcular os elementos de matriz que estão faltando aqui. Eu posso usar o que está na TCC, sim, só indicar com o mouse, ou eu tenho que montar uma apresentação? Não tenho, no caso, o tablet para poder fazer assim. Como é o jeito? Sim, tenta montar uma apresentação meio grosseira, não precisa ser um negócio super organizado, não. Só põe as equações na sequência para não ter que ficar subindo e descendo na TCC muito. Tá bom. Só compila as equações assim, uma na frente da outra para ficar mais fácil. Aí você vai pondo transições, né, de uma equação para outra para a gente poder ir acompanhando. Tá bom. Beleza? Mas não precisa ser uma apresentação, colocar um tema e tal, só agrupar as equações, bem informal. Certo. Bom, gente, é isso. Vou encerrar aqui a gravação, inclusive, senão